Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 1 do Colégio Naval de 1986. Dados dois conjuntos A e B, tais que o número de subconjuntos de A está compreendido entre 120 e 250. B tem 15 subconjuntos não vazio. Queremos descobrir quantos subconjuntos existem, ou melhor, quantos elementos existem no produto cartesiano de A por B. Vamos nos lembrar de um fato importante da análise combinatória, né? Vamos pegar aqui um conjunto X. Esse conjunto X ele tem N elementos. Então, vou chamar esses elementos de X1, X2, X3 e assim por diante, até o último elemento desse conjunto, que é o Xn. O conjunto X ele tem uma cardinalidade igual a N, ou seja, ele tem N subconjuntos, ele tem N elementos. E, pela análise combinatória, como que a gente faz para descobrir quantos são os subconjuntos deste conjunto aqui? Então, o que a gente faz? A gente pega X1, X2, X3, né? Pegamos todos os elementos de X e colocamos aqui. Nós queremos formar um subconjunto, vamos dizer aqui, o subconjunto A de X, né? Esse subconjunto A, ele vai ser formado da seguinte maneira, né? Ou o X1 está em A, ou não está. Então, portanto, existem duas possibilidades para o X1. Ou ele está em A, ou não está em A. Existem também duas possibilidades para o X2. Ou ele está em A, ou não está. Existem duas possibilidades para o X3, e assim por diante. Existem duas possibilidades para o Xn. Pela análise combinatória, se a gente multiplicar esses números aqui, né, usando o princípio multiplicativo da análise combinatória, isso vai nos dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Existem n números 2 aqui, então 2 elevado na n. Existem 2 elevado na n subconjuntos possíveis que nós podemos formar com n elementos, né? Então, esta é a fórmula, né? Se a gente tem um conjunto X que tem n elementos, então a quantidade de subconjuntos que esse conjunto possui é igual a 2 elevado na n. E quanto que seria, né, a quantidade de subconjuntos desse conjunto X que não são vazio? 2 elevado na n menos 1 é a quantidade de subconjuntos não vazios desse nosso conjunto X, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora o nosso conjunto A e vamos colocar ele aqui, ó. O conjunto A, vamos dizer que ele é formado por esses elementos aqui, ó, A1, A2 e assim por diante, até o AM. E o conjunto B, ele é formado por esses elementos, B1, B2, até o BK. Ele tem K elementos. Quantos subconjuntos possui o conjunto A? 2 elevado na M. Mas, o que nos diz o problema? Que o número de subconjuntos de A está compreendido entre 120 e 250, ou seja, 2 elevado na M é maior do que 120 e é menor do que 250. E a gente se pergunta o seguinte, né? Qual é a potência de 2 que está entre 120 e 250? Então, olha só, 2 elevado na quinta potência dá 32. 2 elevado na sexta potência é 64. 2 elevado na sétima potência dá 128. 2 elevado na oitava potência dá 256. Ou seja, a única potência de 2 que está entre 120 e 250 é 2 elevado na 7. Ou seja, a gente vai escrever assim, ó, e a quantidade de subconjuntos do conjunto A é igual a 2 elevado na 7, né? O conjunto A, ele possui 2 elevado na 7 subconjuntos e, portanto, ele possui exatamente 7 elementos, né? O nosso M é igual a 7, né? Ele possui 2 elevado na 7 subconjuntos e, portanto, M elementos. Quantos são, agora, a quantidade de elementos do conjunto B? Bom, o conjunto B, ele possui K elementos. Então, a quantidade de subconjuntos dele é 2 elevado na K.
Mas, o que o problema nos diz? Né? Que ele possui 15 subconjuntos não vazios. Ou seja, se a gente pegar 2 elevado na K menos 1, se a gente tirar o conjunto vazio daqui, isso vai nos dar a quantidade de subconjuntos não vazios. Né? Isso daqui é igual a 15. E daqui a gente tira aqui 2 elevado na K, é igual a 16, só que o 16 é 2 elevado na quarta potência, ou seja, o K é igual a 4. Em outras palavras, nós temos um subconjunto A que possui 7 elementos e temos um conjunto B que possui 4 elementos. Então, quantos serão os os elementos, né, do produto cartesiano de A por B? Bom, o produto cartesiano de A por B é definido assim, né? É o conjunto dos x, y, tal que o x pertence a A e o y pertence a B. De novo, pela análise combinatória, existem 7 possibilidades para a gente colocar aqui nessa primeira entrada, né? Que são os elementos que a gente tem em A, e existem 4 possibilidades para a gente colocar aqui nessa segunda entrada, porque existem apenas 4 elementos em B. Então, o número de elementos, que eu vou chamar assim de A cartesiano B, pelo princípio multiplicativo da análise combinatória, né, é 7 vezes 4, que nos dá 28. E, portanto, a nossa resposta é a letra D. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula, que é a questão número 2. Até mais!